Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito! Nesse episódio vou comentar a respeito de um tema que ele é muito importante e ele está numa tendência de ser cada vez mais falado, mais adotado como prática de campo, que é a adubação orgânica e organomineral. Eu vou focar mais na orgânica, mas muitos conceitos também servem para organomineral. E eu vou falar aqui principalmente de 3 mitos que muitas vezes estão aí na boca do povo, dos colegas, e nunca, na verdade, eles podem ser interpretados dessa forma ou vão nos levar a cometer erros graves no manejo das nossas lavouras. Então, se você quer saber quais são os 3 mitos da adubação orgânica, fica comigo nesse episódio. Bom, vamos lá. Eu reuni algumas informações, algumas delas eu tirei de alguma da literatura, né? Até peguei para ver como ficou atualizado esse capítulo dentro do novo Boletim 100 de 2022, que eu levei como base aqui. Mas também eu tenho aí cerca de 8 anos trabalhando dentro do mercado de adubação orgânica também, compostagem, então acabo trazendo aqui para o meu ponto de vista, juntamente com a minha especialização, meu mestrado em nutrição de plantas, o meu ponto de vista a respeito do uso dessa tecnologia. Primeiramente, o que eu quero dizer é que eu sou um grande defensor da adoção da adubação orgânica dentro do manejo, desde que economicamente ele seja viável e com certeza acaba trazendo grandes benefícios para a lavoura, né? E quando eu digo economicamente viável, muitas vezes a gente vê pessoas trazendo, né, produtores trazendo de longa distância adubo orgânico, superestimando talvez o efeito que aquela dose que ele vai usar ou aquele material vai ter na sua lavoura, enquanto a gente vê outros produtores que têm criação animal, que têm uma possibilidade de fazer uma compostagem, de aproveitar um resíduo da própria lavoura dele também para misturar com esse material e aplicar, para usar aquele resíduo, aquela riqueza que ele tem na propriedade e ele acaba não usando porque também não sabe como, ou não sabe bem os benefícios, ou culturalmente não tem o hábito de fazer isso, né? Então a gente vê os dois cenários e é por isso que dentro dessa balança é muito importante para o solo, para a física do solo, para a biologia do solo, complementa nutrientes, mas é preciso estar atento com alguns fatores e um deles é o fator econômico, tá? Já estou entrando em praticamente um dos assuntos que nem ia trazer aqui, mas é só para contextualizar para você que vai acompanhar aqui o episódio. Mas vamos lá, porque a ideia é que o episódio não seja muito longo e eu consiga abordar os 3 mitos que eu separei aqui, refletindo em pontos que eu acho que são importantes a gente comentar para que você que está acompanhando aqui o episódio aprenda mais a respeito de adubação orgânica, tá? Primeiro ponto, por si só ela aumenta a matéria orgânica do solo. E o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente está conversando com os colegas no campo e é claro, né, é sabido, né, que o uso da adubação orgânica ele pode contribuir com o aumento da matéria orgânica do solo. Você está adicionando material orgânico que vai se tornar matéria orgânica. O que muitas vezes acaba ficando subentendido é que somente a adição desse material já vai ser suficiente para ter um resultado de aumento de matéria orgânica, o que pode trazer alguma frustração ou pode até trazer alguma ilusão, né? Vamos dizer que o produtor usou uma fonte de adubação orgânica em grande quantidade um ano e depois ele vai fazer uma análise, de repente ele coleta solo próximo de um local onde ficou acumulado, onde ficou retido uma maior parte dessa adubação orgânica e ele pode ter a ilusão de que aquilo realmente aumentou a matéria orgânica do solo, quando na verdade depende de vários fatores para que realmente aumente a matéria orgânica do solo como um todo, trazendo todos os seus benefícios. Aí também para contextualizar você, eu estou comentando sobre adubação orgânica pensando em esterco bovino, esterco de curral, curtido, esterco de galinha, cama de frango, composto, né? O composto pode vir da mistura aí dos estercos, por exemplo, com fontes, com resíduos de lavoura,
resíduos da produção de café, por exemplo, né, podas de árvore, nós temos também as compostagens urbanas com lodo de esgoto, nós temos a vinhaça, a torta de filtro também da indústria sucroenergética, nós temos também como adubação orgânica, a adubação verde, né? Então, dentro da rotação de culturas, aquela palhada que fica no campo, no plantio direto, tudo isso acaba sendo, de certa forma, adubação orgânica, tá? Mas assim, muitas vezes, né, nesses comentários que eu fiz, estou pensando naquela adubação orgânica que provém aí desses materiais, normalmente de resíduos da produção animal, e que são usados aí na lavoura, tá? Então, assim, por si só, a adubação orgânica ela não vai aumentar, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma adubação orgânica, eu faço uma adubação orgânica todo ano na minha lavoura, mas eu não estou cuidando do equilíbrio nutricional, porque a planta, para ela produzir, para ela construir toda ali as suas folhas, o seu caule, né, para ela crescer saudável, ela tem que retirar nutrientes do solo. E nessa retirada de nutrientes, ela precisa de uma quantidade efetiva para chegar naquele potencial produtivo. Então ela extrai esse nutriente. E uma parte desses nutrientes ainda, ele não volta, ele é exportado. Então parte pode voltar misturando no solo, né, quando o resto vegetal é misturado ou fica sobre o solo, né, num plantio direto, por exemplo, e parte é exportado, então vai para fora. Agora sim, eu estou colocando adubação orgânica, a adubação orgânica ela vai ter nutrientes também. Mas esses nutrientes, eles vão se comportar de forma diferente, porque cada nutriente ligado a um tipo de molécula orgânica, ele vai se decompor de uma forma diferente, tá? Eu vou comentar mais sobre isso no segundo mito, mas o que eu quero dizer é que se você não fizer um manejo nutricional fornecendo adubação mineral e, claro, todos os controles de pragas, doenças, né, e fazer o manejo também de irrigação quando for o caso, ou plantio na época certa, e todo o manejo agronômico necessário, a adubação orgânica por si só não vai aumentar o carbono no solo, porque a maior parte do carbono, da matéria orgânica do solo, que é aquela que vai ficar e vai contribuir com o manejo, ela vem indiretamente. Tá? Ela não vem diretamente pela adubação orgânica. A adubação orgânica vai melhorar a condição física biológica do solo, vai fornecer alguns nutrientes importantes, mas junto com o restante do manejo que você vai fazer, vai tornar aquela lavoura mais produtiva. E aquela palhada que vai ficar, aquele resíduo vegetal, que é realmente a maior quantidade de material orgânico que vai contribuir como um adubo orgânico de fato de massa, que vai acabar agregando matéria orgânica no solo a longo prazo. A gente vê isso sendo construído, por exemplo, em sistemas de plantio direto, mas você não consegue substituir as melhores práticas, a adubação mineral com a matéria orgânica, pensando que isso por si só é o que está ocasionando o aumento do carbono orgânico, né? É um sistema muito mais complexo que isso. Vamos para o mito número 2. Se adubar com altas doses não preciso de adubo mineral? E aí eu já acabei respondendo uma parte dessa pergunta no mito 1. Né? Então é mito dizer que se eu adubar com altas doses de adubo orgânico, eu não preciso de adubo mineral. Tá? Quando que isso é um mito? Na verdade, nós temos lavouras de produção que são certificadas como orgânica, que você não pode usar adubo mineral e de macronutrientes, né? Só micro. E é um sistema que é possível, né? Principalmente eu já vi boas produções em hortaliças, até mesmo milho, né, para silagem, sorgo para silagem. Você precisa fazer um manejo em que você envolva muitas práticas ali para manejar matéria orgânica, como adubação verde, né, como rotação de áreas de plantio, também como cuidado com pragas e doenças. Você precisa também está aportando bastante, né, nutriente na forma de adubo orgânico. Então são várias práticas que você consegue fazer, né, e somados isso ao material genético mais propício para resistir, né, para não pedir por esses nutrientes dessa forma, com os anos você vai aumentando a qualidade daquele solo, a decomposição daquele material orgânico, e você vai conseguindo uma certa resiliência, reduzindo a dependência, por exemplo, de adubos minerais. E nessas situações, é claro que, qual a limitação? Você não vai chegar muitas vezes a grandes produtividades que você chegaria com os adubos minerais,
né? E isso é muito mais possível, pensando naquilo que eu estava comentando no início da conversa, em áreas em que você tenha, por exemplo, uma criação animal, que você gere esse resíduo que você vai usar, né? Ou que na sua comunidade você tenha próximo para poder pegar esse resíduo para usar, tá bom? Agora sim, por que você não pode olhar para o adubo orgânico e pensar na substituição direta com adubação mineral? Voltando a comentar aquilo que eu estava comentando no início, né? Vamos pegar o caso dos 3 macronutrientes mais usados na adubação, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, o nitrogênio, dependendo do adubo orgânico, ele vai acabar liberando aí de 20 até 40% do nitrogênio total daquele adubo no primeiro ano de uso, né? E depois, posteriormente, ele vai liberando as outras quantidades de nitrogênio que estão presentes no material. Fósforo já aumenta ali para 60%, 70% no primeiro ano. Potássio, 100%. Então, muitas vezes, você pega um material ali orgânico para você usar, um adubo orgânico, você faz uma análise e, primeiro, muitas vezes tem aquela ilusão quando você vê aquelas porcentagens, né? A análise é na base seca, você precisa descontar a umidade. Então, você vai ter que pegar aquele valor total, descontar a porcentagem da umidade, porque você está levando água junto, né? Quanto mais úmido o material orgânico, o adubo orgânico está levando mais água. Então você precisa descontar aquele valor daquela concentração de nutrientes, pensando nos nutrientes, lembrando que adubo orgânico também traz benefícios físicos e biológicos para o solo, mas vamos pensar aqui nos nutrientes. E você precisa descontar e você precisa considerar que no caso do nitrogênio, provavelmente de 20% a 40% só vai ser liberado no primeiro ano, do fósforo em torno de 60% a 70%, e do potássio sim. O potássio sim é uma boa fonte de liberação mais rápida, que normalmente 100% do potássio já é liberado dos adubos orgânicos sólidos no primeiro ano, tá bom? E isso é importante você saber, porque dentro do manejo você muitas vezes fala, já estou colocando aqui, você desconta umidade, você desconta, ou às vezes nem desconta umidade, acha que você está colocando uma quantidade que você vai retirar da adubação mineral, então muito cuidado. Eu prefiro muito mais usar o adubo orgânico como um condicionador de solo para trazer os outros benefícios, né? Ele sendo com um complemento mineral a mais, no caso do nitrogênio, do fósforo. O potássio ainda, eu acho que ali você, de forma mais segura, você consegue estar fazendo o manejo mais controlado, dependendo das doses que você está usando, né? Realmente está considerando isso para o seu manejo. Agora os outros, né, o nitrogênio e o fósforo, como eles precisam passar por um processo de mineralização, eu acho um pouco mais complicado você fazer essa substituição, tá? Então, mais como um adicional para trazer qualidade para o seu sistema, que deve ser usado desde que atenda a fatores econômicos também. E o último aqui, né? Estamos no finalzinho. Vamos ver se vai dar tempo de eu comentar tudo que eu queria, mas qual que é a questão? É sempre bom, independente da fonte? O adubo orgânico é sempre bom, independente da fonte? Então, muito cuidado. Quando você compra de uma empresa, normalmente essa empresa precisa ter uma análise de metais pesados, ela precisa ter uma análise do material, né? Isso é regulamentado pelo governo. Então, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Quando você usa na sua própria propriedade, é bom algumas vezes você estar fazendo análise desse material, porque aí você não tem essa exigência de ter esse controle, né, perante a legislação, mas para você ver se não tem de repente algum contaminante, né? Então, até o próprio boletim 100 ele traz aqui, né, algumas tabelas, né, das instruções normativas estabelecidos pelo CONAMA com os teores aqui, as faixas de metal pesado, né, e de contaminantes máximas admitidos em fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo, né? Então, para você que está assistindo o vídeo, eu colocar aqui, né, enquanto eu falo, mas é muito importante que seja considerada essa informação, né, que você faça um bom tratamento, que você saiba a origem do material, que você tenha análises para saber se tem contaminantes que possam causar algum problema aí na sua lavoura, e você também não use de forma discriminada, de repente ter um teor muito alto de algum micronutriente que pode ter algum efeito tóxico, ou uso de esterco sem curtir, né, muitas vezes pode trazer danos às plantas. Então, ter bastante critério e cuidado e sempre buscar uma orientação do engenheiro agrônomo. Tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado. Compartilhe esse episódio com todo mundo aí que você acha que vai se aproveitar dessa informação. E é isso aí, e até o próximo episódio.